Hoje eu vou explicar para vocês como fazer essa saia. É uma saia reta e veste muito bem. Eu fiz com esse ponto alto relevo, que dá essa textura mais grossinha, que não precisa nem de forro, só se quiser colocar. Para essa saia eu usei a lã premium da Cisne, mas vocês podem usar a lã que quiser, desde que seja compatível com a agulha 4,5. A cor dessa lã é 18051. O tex dela é 357. A quantidade de lã depende do tamanho que nós vamos fazer. Por exemplo, essa do vídeo é número 42 e eu usei 3 novelos de 100 gramas. Então, 300 gramas são suficientes para esse tamanho. Já para outros tamanhos que eu vou disponibilizar a receita para vocês, aí vai mais lã. Eu acho que 400 gramas serão suficientes para tamanhos maiores. As receitas para outros tamanhos eu vou deixar na descrição do vídeo, logo abaixo. As medidas eu vou deixar no final do vídeo. Se vocês quiserem fazer um modelo de saia rodada, vocês vão fazer 4 partes dessa receita e vão costurar umas às outras. A diferença é que antes de fazer o cos, aí vocês reduzem mais uma vez os pontos, deixando com 80 pontos cada parte. Aí ela vai ficar bem rodada. Vou deixar uma foto de uma parecida para vocês verem como é que fica. Quanto ao comprimento, também é do gosto de cada um. Pode fazer longa, midi, curta, a forma que vocês quiserem. Então, pessoal, eu coloquei essa fitinha aqui por dentro, que é opcional, se vocês quiserem colocar, que é bom para pendurar no cabide para não deformar a saia. Então é isso, pessoal. Agora vamos ao vídeo explicativo. Para começar a saia, vou colocar 119 pontos na agulha. Coloquei 119 pontos na agulha e a primeira carreira eu faço 3 tricô, passo o fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer e trago o fio para frente. Aí faço de novo 3 tricô. Passo o fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô. Passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô. Então, vai ser só isso, pessoal. 3 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, passo o fio para frente, 3 tricô, novamente passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, passo o fio para frente, 3 tricô. E vou fazendo assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, termino com passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente e 3 tricô. Segunda carreira, eu faço 3 meia e um tricô. Três meia e um tricô. 3 meia e um tricô.
E vou fazendo assim toda a carreira. Terminei a segunda carreira e o ponto fantasia dessa saia vai ser sempre assim. No direito, 3 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô e assim por diante. E o avesso, 3 meia, 1 tricô, 3 meia, 1 tricô. E vamos fazendo assim até completar 46 centímetros. Completei 46 centímetros de trabalho. Agora nós vamos fazer uma carreira com diminuições de pontos para modelar a saia. Então, nós fazemos um tricô, 2 pontos juntos em tricô, passo fio para trás, tiro esse ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, um tricô, 2 pontos juntos em tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô, fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, um tricô, 2 pontos juntos em tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô, fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, aí eu faço um tricô, 2 pontos juntos em tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 3 tricô. Então, eu vou fazendo assim. Num bloquinho, eu diminuo um ponto pegando 2 pontos juntos. No outro, eu faço os 3 tricô. No outro, eu diminuo um pontinho pegando 2 juntos. Eu vou deixar escrito aqui em cima para vocês irem seguindo. E vou fazendo dessa forma até o final da carreira. Chegando no final da carreira, já tirei o ponto sem fazer e finalizo com 3 tricô. Com essa redução de pontos, ficaram 104 pontos na agulha. A próxima carreira, eu vou acompanhar os pontos como se apresentam. Onde tem 3 meia, eu faço os 3 meia. E onde tem o pontinho que foi tirado sem fazer, é um tricô. Aí, modificou agora 2 meia, um tricô, 3 meia, um tricô, 2 meia, um tricô, 3 meia, um tricô, 2 meia, um tricô, 3 meia, um tricô, 2 meia e vou fazendo esses pontos até o final da carreira e vou fazendo essa sequência depois da diminuição até completar 15 centímetros de trabalho. Vou dar uma explicação para facilitar o trabalho na medida da saia. Formam esses desenhinhos aqui alto relevo, né? Então, eu contei 63 desenhos nos 46 centímetros, até chegar nessa primeira diminuição. Aí, depois que eu fiz essa diminuição, os 15 centímetros
vão formar 22 desenhos desses salientes, totalizando 85 desenhos no total. Isso aí facilita na nossa contagem para fazer uma parte igualzinha a outra depois quando a gente for fazer a segunda parte. Terminei 15 centímetros a mais depois da primeira diminuição, no total 61 centímetros. Esses desenhinhos alto relevo, eu contei 85 desenhos. Agora, pessoal, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, fazemos no lado que tem os pontinhos alto relevo. Nós fazemos 2 tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, um tricô e 2 pontos juntos em tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 2 tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, um tricô e 2 pontos juntos em tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente e 2 tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, um tricô, 2 pontos juntos em tricô. Então, o que nós estamos fazendo é transformar onde tem os 3 pontinhos em 2 pontos também. Essa carreira vai acabar ficando 2 tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 2 tricô, passo fio para trás, fio para frente, tirando esse ponto sem fazer, 2 tricô e vai ficar assim: 2 tricô, o pontinho sem fazer, 2 tricô, pontinho sem fazer, 2 tricô e vai seguir assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira com um tricô e 2 pontos juntos sem tricô. E com essa redução ficaram 89 pontos na agulha. Agora a próxima carreira eu vou fazer 2 meia e um tricô. 2 meia e um tricô. E vou fazendo assim: 2 meia, um tricô, 2 meia, um tricô, até o final da carreira. Terminei a carreira do avesso, volto no direito do trabalho e agora eu vou fazer 2 tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 2 tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 2 tricô. Passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, 2 tricô. E vou fazendo assim até o final da carreira e sigo nesse ponto, fantasia, no avesso 2 meia, um tricô e no direito desta forma, até completar mais 5 centímetros. Vão formar 8 desenhos a mais, no total de todos os desenhos, 93. Terminei 5 centímetros a mais e a saia mediu 66 centímetros. E os desenhos alto relevo, 93. Para finalizar o cos, eu vou continuar em ponto meia no direito e tricô no avesso. Estamos aqui no direito do trabalho e vou começar com um pontinho de borda em tricô e o restante em meia. Chegando no final da carreira toda em meia, finalizo com um tricô. Volto aqui no avesso do trabalho e faço a carreira toda em tricô.
e vou fazendo assim, meia no direito, com pontinho de borda em tricô no início e no fim, avesso em tricô, até completar 8 carreiras. No avesso aqui vão formar 8 cordõezinhos em tricô. Fiz as 8 carreiras, meia no direito, tricô no avesso, e agora eu vou arrematar todos os pontos. Pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, sem apertar muito os pontinhos. E vou arrematando assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, passei o fio aqui por dentro do último pontinho que sobrou e deixei um fio bem comprido para aproveitar para costurar o lado da saia. E agora nós fazemos a segunda parte igual. Para costurar a saia, nós posicionamos as duas partes com a frente para cima, né? Que nós vamos costurar no lado direito do trabalho. Aí nós vamos ajeitando toda a peça, se quiser colocar alfinetes, tudo bem, e vamos comparando assim uma parte com a outra e corrigindo a posição para ficar bem certinho até a parte de cima assim, vamos ajeitando, colocando alfinetes, né? Pode pôr alfinete meio de lado assim mesmo, só para ficar certinha na altura que a gente vai costurando, né? Então, eu vou aproveitar esse fio que já estava e nós vamos costurar pegando no início do trabalho e trazemos no lado de cá para travar a costura e não desencontrar. Vamos olhando assim para ver se tá tudo certinho, né? E aí, nós vamos costurando, pegando de lado duas alcinhas do tricô de um lado e duas alcinhas em tricô deste lado também. O mais pertinho possível para não dar desencontro no restante da peça. Então, nós vamos olhando assim e vendo onde é o melhor lugar para pegar e vamos subindo a costura. Vamos costurando e olhando para ver se não está desencontrando, se tá tudo certinho. Se achar que não tá bom, desmanche, começa de novo. O avesso já vai ficando definido. E vamos assim subindo a costura. Essa costura vai ficar parecida com uma das partes que fica aqui no tricô. E vamos fazendo assim nossa costura da melhor maneira possível. Então, pessoal, terminei a costura, cheguei aqui em cima, né, costurando, e daí a gente dá uma puxadinha, uma esticadinha para ver se não está repuxado, para ficar bem natural a costura. Aqui dentro já fica o avesso definido. Aí fazemos a mesma coisa no outro lado da saia. Por último, nós vamos costurar essa parte para colocar o elástico. Depois que eu costurei os lados da saia, agora nós vamos fazer essa parte do cos, né? Então, eu alinhavei, dobrando esta parte para dentro. E agora nós vamos fazer uma costura nesta parte prendendo, né? E aí eu vou aproveitar esse fio que ficou aqui da costura. Para quem não tiver sobrado fio, coloca um fio comprido, que agora nós vamos costurar essa parte, deixando uma abertura para colocar o elástico. Essa costura dá para fazer bem simples, bem natural, sem repuxar os pontos. Então, eu coloco numa alcinha de baixo e uma alcinha de cima. Aí, eu pego uma alcinha de cima
e pego uma de baixo. Pego assim o pontinho duplo. Pego a de baixo e a de cima. E vamos fazendo assim. Meio espaçado, né? Para não ficar com a costura amontoada. Então, vamos fazendo dessa forma. Ou se vocês quiserem fazer uma costura diferente, não tem problema. Desde que fique uma costurinha bem feita. Então, eu vou fazendo assim, pego embaixo, pego em cima e vou costurando essa parte. Aí, eu vou fazer assim, dando a volta toda. No direito, né, nem aparece a costura. E nós vamos dando toda a volta na saia, deixando uma pequena abertura sem costurar. Aí, a gente coloca o elástico e fecha a costura. A quantidade de elástico que a gente coloca no cos, ou mede na cintura, ou a gente faz uma medida toda da saia e mais metade. Aí dobramos e essa medida é suficiente para a gente colocar no cos. Ou, como eu tinha dito, pode medir na cintura da pessoa e cortar o elástico certinho. Esse elástico pode ser do tamanho da barra ou se não um pouquinho menor, desde que seja um elástico grosso. As medidas dessa saia são: comprimento 66 centímetros, largura na altura do quadril 49 centímetros. A cintura mediu 33 centímetros, mas depende muito do elástico colocado. Na altura da barra, 53 centímetros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos!